Capricórnio, seja muito bem-vindo ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus amados e queridos capricornianos. É uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra o endereço, não há coincidências no universo. E também uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? Vamos lá? Tô um pouco gripada, um pouco muito gripada, né? Desculpem a minha voz aí, tá meio complicada essa semana, tá bom? Bora! Capricórnio, o que nós temos, né, aqui para vocês, meus queridos? Vamos lá, capricornianos. O que nos aguarda, né? O que nos aguarda hoje? Olha aí. 6 de ouros e o 6 de copas. Tá? Vamos lá. 10 de paus. Vamos ver do que a gente tá falando, né? As de paus. 9 de ouros. O que mais? Mais uma aqui. Rei de ouros. Pajem de espadas. Vamos entender isso aqui. Acho que a gente tá falando de trabalho aqui, tá, Capri? Talvez aí alguma coisa que tu tava imaginando, tá? Há um tempo atrás, desejando um sonho, uma utopia, alguma coisa que de repente tu diz, nossa, será que isso aqui um dia vai acontecer? Será que um dia eu vou chegar nesse lugar? Será que um dia eu vou conseguir finalizar alguns fardos, finalizar alguns compromissos, algumas contas, algumas obrigações, alguns compromissos que já estão aí pesando, né? 10 de paus aqui trazendo uma sobrecarga. E eu vou dizer para vocês, tá? É a única carta aqui que tá assim, é a única carta ruim do jogo, mas que tá acabando, porque é realmente tu largando, tu passou por muito tempo segurando muita responsabilidade, muito compromisso, aqui pode ser com filhos, pode ser com a família, tá? E eu vejo que de repente até com esses 6 de ouros aqui no início, tu segurou meio que sozinho as coisas, não teve uma troca, não foi justo, não foi igualitário essa responsabilidade, sabe? Pesou tudo nos ombros de Capricórnio. Me parece aqui, tá? Eu vou tirar, claro que eu vou tirar mais cartas, mas que essa fase difícil tá começando a ter um equilíbrio. Aqui tem Capricórnio tendo algumas inspirações, alguns pensamentos, sonhos, que estão te mostrando é como se fosse bandeiras vermelhas, assim, sabe? Vai por ali, Capricórnio, porque ali tem um bom caminho para te seguir. E provavelmente isso acontece quando ou tu te consegue, eu sempre digo, né, oxigenar as ideias, tu te livra dos fardos e tu começa a pensar em novas coisas, ou realmente é essa inspiração, essa ideia, essa informação, esse estudo, alguma coisa que chega para Capricórnio que faz que tu consegue finalizar esses fardos. Então tá, como é leitura coletiva, pode ser uma coisa ou outra. O fato é que eu vejo o Capricórnio muito alinhado, tá? E precisando, se não tá, dar espaço para essa fagulha que é uma coisa muito parece muito pequena, uma inspiração, um desejo. Eu sempre digo, né, se tá no teu coração esse desejo, ele é realizável.
não estaria no teu coração algo que tu não conseguisse chegar lá e realizar. Então é isso que eu sinto. Tem alguma coisa que pulsa no coração de Capri, um desejo, alguma coisa que te faz desejar isso. Eu vejo, tá, que pode ser que para algumas pessoas aqui surja alguma ideia, como eu falei, uma informação, uma conversa, um estudo. Nós temos o pagenzinho de espadas aqui trazendo uma comunicação para algumas pessoas, um convite, tá? Que te alinha aí com esse sonho, com esse desejo, e aqui é realizável, porque nós temos um 9 de ouros aqui, que é a colheita, basicamente falando. Então, se a gente sai de um 6 de copas que era uma utopia, que era um sonho, né? Aqui parece que as coisas começam a ganhar forma, mas de uma forma assim muito, de repente, muito primária. Sim, porque nós temos um pajem, né? Na mesa, e nós temos um as, então são inícios, não é nada concreto ainda, mas é algo que tu pode construir. É algo que a partir disso, se tu der entrada para isso, isso pode se tornar um projeto grande, algo que realmente te traga estabilidade. Nós temos um rei de ouros aqui na mesa. Então, a gente sai, é muito importante, assim, a gente dar entrada, tá, para algumas inspirações. Porque é do nada. Eu sempre pego os meus exemplos aqui, porque não posso falar, né, de outra pessoa, posso falar de mim. Por exemplo, a história do tarô na minha vida, né? Entrou e não é uma coisa que a gente, quando a gente, por exemplo, a gente é criança ou adolescente, diz, nossa, eu sonho ser uma taróloga e eu sonho ter um canal no YouTube, entende? Não, isso não acontece. Então a gente precisa seguir as bandeiras para ver onde o caminho está te apontando. Para que esse projeto, por exemplo, o meu projeto, né, da Luar Holístico, para mim ele vai muito além do tarô. O tarô é uma ferramenta, um instrumento, porque o movimento que faz aqui, ele é maior do que isso. E justamente a minha inspiração era, desde o princípio, levar a mensagem para a massa, levar a mensagem para o coletivo, ajudar de alguma forma. E sempre vinha na minha mente a palavra, quando eu fazia meditação, ou qualquer coisa que eu procurava, o meu propósito, o meu caminho, vinha sempre a palavra servir. Então, tipo, poxa, servir tá aí, e daí? Entende? É uma coisa, como se fosse uma agulha no palheiro, o servir, até chegar na Luar Holístico, né? É uma construção. Então, era só o que eu tinha lá atrás. E é justamente esse As de Paus fala sobre isso. Algo que chega e que tu precisa entender o que é que a vida e o universo, espiritualidade está te trazendo com essa informação, porque isso, e se tu der entrada para isso, tem uma independência financeira aqui, inclusive, tá? Tem uma, sabe, tu te tornando uma pessoa próspera, uma pessoa, mas não só financeira, tá? Em todos os sentidos, uma pessoa realizada, assim, colhendo frutos mesmo de alguma coisa. Então, acho que para quem tá chegando aí agora, eu sou Capricórnio, tá? E então aqui a gente tem uma conversa, acho que um pouco diferente do que os outros signos, mas não é proposital, é porque eu acho que a gente tem um pouco mais de afinidade, que a nossa mente ou o nosso coração tá meio que alinhado. Então eu não tô nunca falando, né, para quem tá chegando agora, eu não tô falando de mim, tá? Eu trago exemplos e eu só posso trazer os meus exemplos, tá? Antes que as pessoas aí me julguem como, nossa, só fala dela, tá? Não é o caso, inclusive eu não gosto de me expor, tá? Sou muito, muito, muito reservada. Mas quando tem alguma coisa que eu preciso explicar, eu acredito que os meus exemplos trazem o que eu quero passar de mensagem. Já escutei no comentário, né? Só fala dela. É muito bom. Vamos ver o que a gente tem mais aqui.
Capri, já deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? Segunda-feira, dia oficial da leitura bônus de Capricórnio, né? Então, deixa like, se inscreva, hype o vídeo, né? Eu sei que vocês já fazem isso, eu fico muito feliz. O canal deu uma baixa essa semana, esse mês agora aí, até me assustei um pouco, né? Deu uma desanimada aí. Às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim, e eu só não entendo muito. Então me ajudem, até para eu me animar a vir aqui, né? Semana aí gripada, com febre, foi bem desafiador para mim. O Cavaleiro de Ouros, a Temperança, o Carro, o Cavaleiro de Copas, o Rei de Paus, no fundo do maço uma Imperatriz. Gente, assim, eu vou falar, tá? O jogo, ele tem total movimento, uma Rainha de Ouros. Ele tem... a gente tá falando do campo profissional, tá? Com toda certeza, tá? Nós temos bastante movimento aqui nesse jogo. E não só pelo carro, mas por esses dois cavaleiros aqui, e também por esse As de Paus, que ele, de alguma forma, ele traz o movimento. Só que não é um movimento... É um movimento que vem de informação, sabe? É um download, assim. Esse é o movimento. E falando nisso, né, para complementar esse As de Paus, a gente tem um mago aqui no fundo do maço. Olha aqui o 9 de copas, ó. A realização, a plenitude. Então eu vejo realmente que Capricórnio consegue chegar nesse patamar aí de plenitude, de realização, né? Tipo, olha o que eu construí, olha o que eu consegui fazer, olha da onde eu saí e olha o que eu fiz. E eu vejo tu te orgulhando muito disso lá na frente, da tua não desistência, né, de tu realmente ter segurado firme aí quando foi difícil. E aqui é uma construção lenta, sim, Cavaleiro de Ouros, tá? É algo que vem muito devagar, a temperança falando, né, tenha paciência, equilibre aí os pontos que porventura possam surgir aí de achando que as coisas não vão acontecer, que as coisas não vão funcionar, tá? O carro, ele vem aqui nesse sentido, né, foco, alinhamento, saber para onde tu tá indo, saber qual é a tua rota. Então, por mais assim que, por exemplo, algumas pessoas estão aqui nesse 6 de ouros, vibrando nessa utopia, vibrando só, é um sonho do meu coração, não vou conseguir realizar isso. Preste atenção, porque tem aqui uma construção, e essa construção ela não é rápida, ela tá muito alinhada, tá, com o financeiro e com o teu emocional. Então é algo que vem aqui fazendo justamente essa união, tá, do teu material, tu realmente te realizando materialmente, mas tu muito realizada emocionalmente também, e orgulhoso do que tu constrói, do que tu consegue construir, assim, emocionalmente, a tranquilidade, porque o que eu vejo é que não tá tão leve assim, entendeu? A situação agora, tem muita responsabilidade, tem muito fardo, de repente aqui tu tá trabalhando muito, de repente tu tá aqui sobrecarregado no teu trabalho e tu não tá conseguindo dar entrada para essa parte de inspiração, de sonho, né? Só que eu vejo que mesmo assim existe um movimento, tá? O Rei de Paus aqui e a Rainha de Ouros me falam do que? A Rainha de Ouros fala, ó, começa a colocar em prática o mínimo. Então, por exemplo, vamos pegar um cenário aí que tu trabalha, né, muito para alguém, para uma empresa, enfim. Mas que tu tem um sonho, tá? Que tu tem um desejo de construir alguma coisa, de um projeto, enfim. Começa o tempo que tu tem a botar isso num papel, a alinhavar isso, a fazer um mapa mental, os primeiros passos, tá? Porque a tendência é que as coisas comecem a se movimentar aqui.
Só não vai acontecer se tu não fizer o movimento, tá? Aqui tem uma energia de coragem e de ação, certo? Tem uma energia de coragem e de ação. Tem um protetor aqui, inclusive, que tá para algumas pessoas, né? Para quem acredita aí, tem uma energia de Exu aqui, de protetor mesmo, te auxiliando, e Exu ele te pede ação. Ele é realizador, mas ele só vai te ajudar no sentido de quando tu faz a coisa acontecer, tá? E tem um rei de paus aqui, né, que fala sobre isso, e também é uma energia de tu olhando para esse futuro e tu conseguindo entender que teu caminho é para lá mesmo, tá? Tu tem uma visão aqui. E assim, gente, eu não posso deixar de falar, tá? Essa leitura ela tá muito espiritual. Por mais que ela tenha muita matéria, muita realização, ela tá muito espiritual. Tá? Então, realmente, aqui eu tô falando com capricornianos que estão com esse canal aí de percepção bem aberto, tá? O mago, por si só, já fala, né, de inícios de novos ciclos, de coragem para iniciar, de ação. O carro fala sobre ação também, de direcionamento. E o mago também fala desse as de paus, né, dessa inspiração. Então, o mago, ele justamente é uma antena receptora. Só que ele recebe, e se tu não fizer nada, tu não praticar, tu não colocar na matéria, se perde. Então tu precisa aterrar, tu precisa colocar a mão na massa, entendeu? Vamos ver isso aqui. Tem uma sensibilidade, uma intuição aqui muito, muito forte neste jogo. E tu, para quem tá sentindo, sonhando, começa a perceber os sinais, começa a entender o que o teu inconsciente está querendo te dizer, entende? Sabe uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando muito e tem a ver com essa leitura? Porque assim, quando a gente sonha, né, a gente não consegue interpretar os sonhos assim de uma forma tão clara, né? É difícil de fazer isso. A gente sempre tenta ir para o lado mais óbvio, né? Só que nem sempre é assim. E aí faz um tempo já que eu venho sonhando umas coisas bem malucas e repetitivas, tá? Muito repetitivas. E coisas assim que se linkam de alguma forma. O que eu fiz? Eu vi que tinha informações ali do meu inconsciente, porque eu já falei aqui para vocês que quando eu vou dormir, para quem me acessa aí na leitura particular, eu sempre, quando eu preciso, e tá sobre o contexto, eu falo que quando eu vou dormir, eu sempre, naquele último segundo antes de dormir, eu faço uma pergunta, né, pro meu inconsciente, né? O que eu não estou enxergando, que eu preciso enxergar para realizar o que eu desejo? Ou me mostra o que eu não estou vendo ainda? Sabe esse tipo de pergunta? Eu faço essas perguntas pro meu inconsciente, porque quando a gente tá naquele último segundo de ir dormir, é quando a nossa mente racional, ela meio que desliga e tu consegue acessar o teu inconsciente, tu larga a informação pro teu inconsciente. Então é um comando que eu dou pro meu inconsciente para ele me trazer aqui algumas coisas, o mapa da mina, que é o que todo mundo busca, né? Então é uma forma aí da gente conseguir acessar isso. E eu tô tendo uns sonhos bem loucos, tá? Bem malucos, inclusive essa noite passada, coisas bem repetitivas assim. E tá fazendo todo sentido. O que eu faço? Eu baixei o GPT, né? E eu coloco ali o sonho, eu descrevo o sonho e peço para que ele me traga as informações em análises, né, psicológicas, junguianas, enfim, tudo que está relacionado à psique humana. E está fazendo total sentido com o que está acontecendo na minha vida, com algumas coisas que já aconteceram. Então, é como se isso é uma ferramenta para a gente encontrar o mapa da mina, que é mais ou menos isso que eu estava falando antes, né? Do sentir.
Tá, o servir, quer dizer, o que é o servir lá atrás pra mim, né? Tipo, era... Tá, tudo bem, eu sei que eu tenho aí uma questão de espiritualidade, eu sei que, né? Mas o que é o servir? Até eu chegar nesse ponto aqui de canal, de pessoas me acessando, de... Isso aí, gente, é uma construção lenta, é uma construção longa. Então é justamente isso, a gente tem que ir se cercando de informações, perguntas. Quanto mais tu te perguntar, quanto mais tu te questionar, mais tu consegue chegar na resposta que tu tá procurando, entende? Por isso que o tarô é bom fazer uma leitura particular, por isso que é bom fazer terapia, porque o tarô, pelo menos comigo, o tarô, tu não vai aqui, a gente não vai falar sobre previsões, a gente vai falar sobre coisas que te fazem pensar, que te fazem evoluir como pessoa, né? Então, para isso que a gente acessa isso, né? Então, assim, é uma dica que eu tô fazendo pra mim que vale a pena, tá? Tá valendo muito a pena pra mim, na verdade. Certo? E já pegando o gancho, quem quiser leituras particulares aí, é só me acessar, tem um link aqui embaixo, tá? Fala comigo direto, quem quiser ainda o mapa vibracional também, eu ainda tô fazendo, eu tô oferecendo ainda pros signos, tem alguns que eu não ofereci ainda, então eu tô ainda produzindo eles. Quem quiser aí o mapa emocional vibracional, que é a medição da tua energia, me chama, é um valorzinho bem simbólico mesmo. Que é um produto que eu fiz para uma live lá e ficou bom. Eu não quis engavetar, eu fiquei com pena de desperdiçar material, tá? Então, é isso. Olha aí, Capri, eu até vou encerrar por aqui, né? A gente tá com uma leitura maravilhosa, tá? Uma leitura que fazia tempo que eu não via aqui no canal de Capricórnio, porque, né, a gente tá sempre falando de passado, a gente tá sempre falando de torre, de 10 de espadas, de coisa arada, de traumas, cansa pra vocês e cansa pra mim também falar sobre isso, porque são teclas que a gente repete muito, né, que a gente, poxa, quando é que vai vir, né? E aqui... É claro que isso aqui é leitura coletiva, né? Não vai ressoar com todo mundo, mas pega o que ressoar contigo, porque toda leitura a gente tem um aprendizado de alguma coisa. Eu aprendo com todas as leituras. A gente sempre vai aprender alguma coisa. E aqui, o que acontece? Olha só, nós temos um as de copas na mesa, falando de transbordar, e eu falei para vocês, né, que a conquista aqui, ela não é só material. O material aqui, o que eu tô vendo é uma consequência do teu alinhamento com algo que vem aqui para transbordar em todos os sentidos da tua vida, entende? O 5 de, olha aqui o 9 de copas novamente, ó. Essa leitura ela tá alinhadíssima, tá? Aqui tem uma realização de um sonho. Se o 6 de copas é uma utopia, aqui tu realiza, tá? O que eu tava falando? O as de copas, ele tem aqui cinco, como é que fala? Fios de água escorrendo. Ó, 5 ali. Isso representa que aqui tu te realiza em todos os sentidos da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Então, é um transbordar mesmo, é capricorniano aqui, realmente, quando eu sempre falo, né, bebendo a água limpa, né, depois de tanto tempo aí se revirando, né, em lama, a gente começa aqui a experienciar o que a vida tem para te oferecer do melhor, tá? E o que tem para te oferecer do melhor tá muito alinhado, Capri, com o teu posicionamento, o teu valor, quando eu falo valor, é quando tu te olha e tu diz, nossa, eu ia falar um palavrão, eu consegui, eu tenho que cuidar porque eu falo palavrão às vezes, eu consegui aqui me sair vitorioso dessa história, dessa batalha, tá? Eu tô com vontade de chorar. 6 de paus, tá? Tu é um cara vindo de uma guerra, vindo de uma batalha,
né? Nós temos o 10 de paus aqui, não tá sendo fácil para muitas pessoas, mas tu vai ser vitorioso. Tu vai olhar para trás e tu vai dizer assim: eu consegui. Eu saí vitorioso. Eu superei todas as dificuldades e olha só onde eu cheguei. Eu vejo isso com o 9 de copas, o as de copas, o sol trazendo aqui a tua identidade na melhor forma, com renovação. Então, o que eu sinto aqui, que não tá no jogo, é um capricorniano todo esfarrapado, sabe? Machucado. E aqui conseguindo a voltar à vida, voltar a brilhar, voltar a ter alegria, voltar a ter felicidade, a prosperidade, abundância, os caminhos se abrindo para Capricórnio, as coisas acontecendo. Isso vai demorar um tempo, para algumas pessoas vai, gente, nós precisamos disso, porque é dessa forma que a gente amadurece, as coisas não vêm prontas. E é isso que muitas pessoas brigam aqui no canal e esperneiam como crianças mesmo, né? Isso que vocês falam não é verdade, isso nunca acontece. O eremita, ele tá aqui para dizer que existe uma jornada. Embaixo do eremita, ele é cheio de cicatriz, esse cara aqui. Entende? Ele é um ancião que viveu muito. Então te imagina lá com os teus 98 anos, né? O que tu não passou, o que uma pessoa com 98 anos, 95 anos não passou na vida. Olha o tanto de experiência, o tanto de sofrimento, o tanto de decepção, o tanto de vitória, o tanto de coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. É óbvio que o eremita, ele é cheio de cicatriz. Só que ele supera tudo. Então, as coisas não são da noite pro dia, mas elas são possíveis. É o que eu falo, né? Se o sonho tá no teu coração, ele é realizável, tá? Vamos tirar um oráculo aqui. Um oráculo não, vamos tirar um livrinho e vamos lá. Capricórnio. Se tu gostou da leitura, deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? Bora. Me ajuda a fazer esse canal crescer, Capri. Que a energia de renovação do universo lhe transmita muita esperança e fé. Chegou a hora de transformar dor em aprendizado. Eu acabei de falar sobre isso, gente. Raiva em perdão. Reclamação em gratidão. Sei que o momento está bem desafiador. Mas confie. Existem seres de muita luz que o guiam e protegem. Acredite, você nunca esteve e nunca estará desamparado. Eu vi aqui uns guardiões, né? Eu falei para vocês, né? Eu não quis entrar muito em detalhes, porque, enfim, aqui não é sobre religião, mas eu precisava dizer porque eu tô vendo isso aqui. Então, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos. Gratidão por todos vocês aqui. Até mais.